Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos a mais um Lei em Campus. E dessa vez tem convidados muito especiais e estreantes. Meu nome é Thalita Monteiro, eu sou representante do GEDID, o GED da Unesp, sou advogada e falo daqui de São Paulo. Dessa vez aqui, como eu falei, estreando na casa, tem o Luiz Pedro Matos e o Vinícius Nascimento. Sejam bem-vindos. Obrigado, boa noite. Me chamo Vinícius Nascimento, sou representante da JEC São Judas, sou do Rio de Janeiro, sou deficiente físico e estudante de Direito na Universidade Unig, no Rio de Janeiro. Estou no oitavo período da graduação. Boa noite, pessoal. Eu sou Luiz Pedro Matos, eu estou no quinto período da graduação, sou representante do GED USP, sou de Manaus, moro aqui em São Paulo, e eu acho que, bom, estou ansioso aí para a discussão nessa primeira participação. E por último, mas não menos importante, convidada para debater sobre o temas relevantes do esportes, Luana Mendes, advogada formada pela PUC Minas, especialista em Direito do Trabalho, Direito dos Esportes e Direito do Consumidor Gamer, sócia fundadora da Staff Guild Game Support e diretora jurídica do projeto Mãe Pixel. Bem-vinda, Luana. Olá, boa noite, bom dia, boa tarde para quem está assistindo. É um prazer estar aqui. Obrigada pelo convite. Meu nome é Luana Mendes, eu sou advogada desde 2013, tenho pós-graduação, né, em Direito do Trabalho, como a Thalita falou, e me especializei aí no atendimento, né, de atletas e jogadores não profissionais também de esporte eletrônico. Então, eu atuo não apenas nas demandas aí que envolvem o desporto eletrônico, mas também atuo na defesa dos consumidores gamers. Bom, Luana, é uma honra estar aqui com você hoje, você poder participar do programa. E já aproveito para te perguntar, na verdade, quero saber um pouquinho que você fale sobre a sua experiência, assim, sobre o seu trabalho na indústria dos esportes. Certo. Para mim foi uma descoberta, né? Eu sempre, desde 2008, que eu busco aprender um pouco sobre esse mercado, esse cenário de esportes. Eu gosto de falar que eu sou gamer desde o nascimento, porque eu venho de uma família de pai e mãe que jogam, né? Que utilizam aí os jogos eletrônicos. E eu sempre gostei muito. E em um dado momento, lá em 2008, minha mãe era muito aficionada por um jogo no qual você podia comprar itens de jogo lá dentro do mercado próprio do jogo. E por um motivo específico, o cartão dela deu problema, ela não conseguiu adquirir aquelas moedas que envolviam o jogo, e a partir desse momento uma luzinha acendeu e eu comecei a perceber que existe um mercado por trás dos jogos. Eles não eram mais apenas uma diversão, eles deixaram de ser lúdicos e passaram a ter ali microtransações dentro do jogo, que envolviam dinheiro real e etc. E mais do que isso, fazendo minhas pesquisas e entrando dentro do mercado, eu descobri, então, o esporte eletrônico. E foi onde que realmente eu encontrei a minha paixão pela advocacia, porque se antes eu era advogada, hoje eu sou uma advogada realizada por atuar no cenário dos esportes eletrônicos. Hoje eu atendo jogadores profissionais que buscam aí uma melhor visibilidade no mercado, então eu assessoro com questão das relações contratuais, ajudo a compreender que o esporte eletrônico hoje é sim uma profissão, então eu trabalho muito essas questões relativas à lei do desporto com os jogadores que eu assessoro, para que eles tenham essa visão realmente da importância da contratação formal deles para o cenário como um todo. Então, assim, essa é a minha realidade hoje. Como eu falei, eu também trabalho com os jogadores não profissionais, mas como o foco hoje aqui é o esporte eletrônico, então eu vou falar também do meu trabalho com os times de esporte, que é um trabalho muito mais educacional do que de advocacia propriamente dita, porque
eu tenho trabalhado com justamente essas questões de informação do time, para que ele compreenda que existem legislações que precisam ser cumpridas, que o jogador ele não pode ser contratado de qualquer forma, ele precisa seguir a legislação, né? Então, o meu trabalho é muito mais educacional hoje do que jurídico propriamente dito. Mas eu acho ótimo, porque isso de levar conhecimento é transformar vidas. Então, todas as vezes que eu faço uma reunião e eu explico um pouco sobre o esporte eletrônico para os meus assessorados, mais uma vez, é uma realização da minha atividade profissional. Que legal, Luana. Bom, entrando sobre um dos temas que consideramos relevantes para tratar hoje, quando a gente fala de doping, a gente está acostumado a pensar em substâncias proibidas que proporcionam alterações que melhoram o desempenho de um atleta. Mas o doping em si, ele abrange o uso de ferramentas tecnológicas que possam garantir um melhor desempenho. Como o cenário do esportes ele lida com esse tipo de doping, que é o chamado doping tecnológico? Existe uma tendência de crescimento desse doping? Bom, o doping, ele é, na verdade, a utilização de qualquer mecanismo, e não apenas substância, né, mas qualquer mecanismo que sirva aí para criar uma desigualdade esportiva. Então, é um mecanismo artificial que gera uma vantagem sobre os outros. Nos jogos eletrônicos, a gente tem um sistema muito cadenciado de mecanismos. Então, o jogo, quando ele é elaborado lá pelos desenvolvedores, os desenvolvedores eles estruturam o jogo para que as partes que venham a jogar estejam em posição de igualdade. E isso demanda aí um trabalho desses desenvolvedores, um trabalho muito pormenorizado. Então, quando você tem, por exemplo, um bug do jogo que venha a levar uma vantagem para um jogador, esse bug ele pode ser corrigido, e ele é corrigido através da própria desenvolvedora do jogo. Mas existe aí uma outra parte que é justamente quando algum hacker, né, alguma pessoa que tem conhecimento sobre desenvolvimento de jogos, sabe como burlar esses mecanismos e cria, então, aí um programa externo ou altera a própria programação do jogo para criar essa vantagem, criar esse desequilíbrio, né? Esse desbalanceamento do jogo, que por si só é contrário aí os principais princípios, né, do direito esportivo, que é o fair play. Então, as diferenças aí de doping mecânico dentro do esporte eletrônico, a gente tem que pensar em 2 pontos. O primeiro ponto é o doping tecnológico de hardware. O que é isso, né? O hardware são os equipamentos que você utiliza para jogar. Então, existe o doping que é feito no hardware para alterar alguma coisa, por exemplo, no seu mouse, melhorar alguma coisa no seu teclado, colocar algum mecanismo dentro do seu monitor que te faça, por exemplo, ter uma mira diferenciada. Por outro lado, existe também o doping tecnológico de software, que é exatamente esse que eu falei anteriormente, que é quando um hacker, que é uma pessoa que tem conhecimento de programação, ele entra dentro do programa, do sistema do jogo e altera aquilo que foi previamente programado pelos desenvolvedores. E é muito comum, tá, acontecer, porque hoje a gente sabe que as pessoas têm muito acesso à informação, mais do que antigamente. E para você ter informações sobre um jogo, quem tem habilidade com programação consegue fazer essas alterações, né? Existem aí já mecanismos que trabalham para impedir, para verificar e para rastrear, fazer, né, uma verificação se está usando ou não esses sistemas que burlam, mas ainda é difícil fazer o controle disso. Na minha opinião, enquanto não houver uma fiscalização mais apurada de órgãos antidopagem eletrônica mesmo, sabe? Como existem os órgãos antidopagem
de substâncias, existir também órgãos reguladores nesse sentido, ainda existirão, infelizmente, jogadores que utilizam mecanismos fraudulentos. Mas, entretanto, a gente precisa pensar também que, no caso do esporte eletrônico, fica, muitas das vezes, né, não são todas, mas muitas das vezes, fica visível que o jogador ele está utilizando uma ferramenta que não é comum, uma ferramenta que é imprópria. Então, às vezes, você está lá assistindo uma partida do seu jogo preferido e aí você visualiza que aquele jogador está fazendo uma coisa que não é comum para aquele personagem, ou aquela barreira não era para estar ali naquele momento, então aquilo foi uma utilização indevida. Então, a própria comunidade do esporte eletrônico, os próprios torcedores, né, pedem para que seja realizada uma apuração. Então, assim, a questão de ser um pouco mais visível esse doping mecânico no esporte eletrônico acaba que coage a utilização desses mecanismos, né? As pessoas, elas temem a utilização porque elas podem facilmente ser pegas. Perfeito, perfeito. Gostaria também de fazer uma pergunta relacionada a um assunto que recentemente é bem comum entre a gente, que é sobre a pandemia da Covid-19. Não sei se a senhora ficou sabendo, mas no início do ano, salvo engano, aconteceu que uma equipe de esportes aqui do Brasil colocou os atletas para disputar uma partida de campeonato e os atletas estavam contaminados com o vírus da Covid-19, estavam positivados. Sabemos que na CLT e também no futebol isso é proibido, e aí foi alvo de bastante discussão internamente, externamente, e o clube acha que age de forma correta por se tratar de teletrabalho. Gostaria de saber a opinião da senhora acerca desse tema, se o clube agiu de forma correta ou não de colocar os atletas para disputar positivados com a Covid-19. Vinícius, eu vou responder essa pergunta dentro da perspectiva de advogada trabalhista, tá? E aqui falando realmente do direito do trabalhador esportista. Eu considero que a decisão mais acertada seria impedir esses jogadores acometidos de Covid de jogar. Embora o trabalho do jogador seja exercido de forma remota, a bem da verdade é que ele se encontra doente, ele não está apto, né? E como doente, como acometido do Covid-19, ele deve ser respeitado como tal, o direito de repouso, o direito de reabilitação, o direito de descanso. Então, eu considero que não, que a decisão de mantê-los em atividade não foi uma decisão acertada, e isso independe o fato de ser uma atividade remota ou não. Porque o esporte eletrônico, ele exige uma acuidade mental, uma acuidade física, e um jogador acometido de qualquer doença, seja ela Covid, qualquer patologia, gripe, até uma lesão na mão, uma lesão, de repente, um torcicolo, tudo isso torna o jogador ali inapto para exercer as atividades de forma adequada. E eu acho temeroso para uma equipe de esportes, para um time, colocar um jogador nessas condições para exercer suas atividades, porque isso pode trazer um agravamento da doença, né? A gente sabe que o Covid-19 exige aí um repouso, exige um período em que você precisa ficar afastado, repousando, e se isso não for devidamente cumprido, pode causar um agravamento. Então, eu acho temeroso, eu achei temerosa essa decisão da equipe. Então, Luan, nesse mesmo sentido, nessa discussão de direito do trabalho do atleta dos esportes, também surge muito essa dúvida com relação à quantidade de trabalho que os atletas estão desempenhando. Muitas vezes eles ficam horas e horas, muitas vezes eles dormem mesmo na causa, né, nas game houses. Então, acaba que o dia inteiro dele é voltado para o trabalho e muitas vezes confunde o que é lazer e o que é trabalho. E um dos pontos é que em muitos desses contratos dos atletas de esportes relacionados ao streaming, é comum que seja determinado uma quantidade de horas de trabalho muito abusiva. Muitas delas são 8 horas só de streaming, fora o horário que ele deveria treinar, fora o horário de competição. Então, acaba ficando algo muito cansativo para o atleta. E a dúvida é se existe alguma garantia no direito de limite de horas
mesmo nos casos em que não há um vínculo empregatício, mesmo nesses casos que é só uma prestação de serviço. Se ele assina um contrato de que é obrigado a fazer streaming de 8 horas por dia, de treinar para o campeonato, de jogar o campeonato, tudo isso separado, se existe alguma garantia de que isso possa ser discutido mesmo fora da esfera do direito trabalhista. Certo, Luiz Pedro. Essa pergunta é um pouco complexa, porque eu vou desmembrar ela em duas partes para ficar fácil o entendimento. A primeira parte, inclusive, é sobre o objeto de um estudo que eu estou fazendo recentemente, estou me dedicando a isso, que é para esse entendimento da responsabilidade social das plataformas de streaming quando elas exigem ou pelo menos incentivam a realização de lives por longas horas, 12, 16, 18 horas seguidas. Então, o jogador ali dentro da plataforma, para conseguir monetizar dentro dessa plataforma, ele se sente compelido a realizar essas jornadas de trabalho que eu considero desumana, 12 horas, 16 horas, sem descanso e sem pausa. Então, a primeira pergunta que eu vou fazer não tem muito relação com o trabalho, mas sim com o papel dessas plataformas de streaming, porque será que não existe uma responsabilidade social dessas empresas? Seria correto algum órgão regulamentar isso e obrigar o usuário a fazer pausas periódicas durante o período de live streaming, justamente para preservar a integridade física e psicológica daquelas pessoas que estão utilizando a plataforma? Então, fica aí essa primeira pergunta. A gente está elaborando um estudo aqui, eu e meus colegas da Staff Guild, e logo a gente vai conversar um pouco mais sobre isso. De qualquer forma, quando se trata de uma contratação de prestação de serviço no cenário de esporte eletrônico, a gente tem que ser muito criterioso, porque na maioria dos casos o que acontece, na verdade, é uma relação trabalhista, é uma relação de trabalho subjugado por um contrato. Então, a gente tem todos os requisitos presentes da CLT. Então, se você fala assim, o jogador ele tem uma obrigação imposta pelo time de ficar 8 horas fazendo streaming mais 2 horas de treino. Só isso já caracteriza que existe uma subordinação. E se isso é habitual, como por óbvio há de ser, porque se ele é jogador de um time de esporte, ele vai estar frequentemente fazendo isso, a gente já tem aí a pessoalidade, a subordinação, a habitualidade e os requisitos presentes da CLT. Então, muito cuidado na hora de falar essas questões dos contratos de prestação de serviço, quando, na verdade, eles estão ali justamente para camuflar uma relação trabalhista pré-existente. E sendo uma relação trabalhista, que, na realidade, a maioria dos casos devem estar garantidos os direitos, sim, ao descanso, ao intervalo intra-jornada, aos descansos, as regras relativas ao pagamento de horas extras, que a gente sabe que é aplicáveis aos esportes. Então, tudo aquilo que extrapolar a jornada legal semanal ou a jornada legal diária deve, sim, ser pago ao jogador em forma de horas extras, né? Então, no meu ponto de vista, e aí falando aqui da questão legal, eu considero que existe, sim, uma forma legal de você fazer esse controle de jornada e fazer esse controle de horas que o jogador se dedica à prestação de serviço, no caso, o trabalho para o time. E agora, só uma complementação da pergunta, sem querer entrar em outra, é mais para saber a sua opinião mesmo sobre o fato, mas é que, assim, a gente percebe muito que muitos desses atletas de esporte são muito novos, 16, 17 anos, 15 anos mesmo, e às vezes eles recebem esse contrato de prestação de serviços que eles olham e falam, putz, vou ganhar um valor muito alto para jogar videogame. E eles acabam não prestando muita atenção nessa questão contratual, de hora de serviço, então acabam tendo contratos muito abusivos. Isso é algo que acho que desde o começo da pandemia já vem crescendo bastante essa relação contratual abusiva de algumas grandes empresas. Mas você acha, na sua opinião, no seu conhecimento, experiência no mercado agora, que essa abusividade ela veio reduzindo ao longo do tempo ou ainda é algo que é bem presente no mercado? Porque a gente percebe que mais e mais aparecem novas equipes, novas
novos atletas interessados também. E acho que se tem pessoas interessadas, as equipes acabam optando por, bom, você não quer trabalhar 12 horas seguidas, mas tem outra pessoa que quer. Então, fico imaginando esse cenário. Infelizmente, ainda é muito comum. E aí, mais uma vez, eu volto naquilo que eu falei antes. Meu trabalho hoje ele é muito mais educacional do que propriamente de jurídico, sabe? Assim, minhas assessorias para os times é justamente para esclarecer esses pontos, sabe? E mostrar para esses times, né, para essas pessoas, para esses jogadores, a responsabilidade que eles têm diante desse tipo de contrato, mostrar que essas abusividades elas podem ser facilmente demonstradas através de um processo judicial e que aí o prejuízo vai ser muito maior do que o prejuízo hipotético de você não ter um jogador jovem jogando para você ou de você não ter do que os prejuízos que possam acarretar caso você venha a contratar um jogador numa modalidade que não é adequada, dentro de uma contratação que não é a mais correta, seguindo aí a legislação que nós temos hoje, que é a Lei Pelé. Perfeito, acho que a dúvida foi tirada claramente. E passando para... Vinícius, queria falar alguma coisa sobre essa pergunta? Tranquilo? Não? Foi mal. Passando para a próxima pergunta, então, a questão é muito mais uma dúvida relacionada ao direito que os atletas têm também no cenário das transmissões online, nas plataformas digitais de streaming, que a gente sabe que, diferentemente do futebol, onde existe o direito de arena, todos os atletas, é algo bem difundido já, até mesmo pelo crescimento da televisão nas últimas décadas, nos esportes isso não acontece, não existe um direito de arena a todos os atletas. A garantia que a gente tem é só relacionada ao direito de imagem, que ele receberia, em tese, por ter a sua imagem sendo divulgada nas redes sociais, tendo a sua imagem sendo divulgada nas plataformas de streaming, e são pontos que, por mais que sejam bem correspondentes no futebol, nos outros esportes tradicionais e nos esportes isso não foi manifestado ainda. Ainda não houve um direito que viesse a suprir essa demanda como o direito de arena surgiu. Então, a dúvida é se a gente consegue pensar no desenvolvimento de um direito de arena nas transmissões online também de streaming. Bom, o direito de arena, tal como ele né, ele está previsto lá no artigo 42 da Lei Pelé. E ele prevê essa possibilidade de que as entidades de prática esportiva, né, os times, comercializem aí o direito de reprodução da imagem dos seus jogadores durante uma transmissão, ou uma retransmissão, ou uma emissão. E eu entendo que é plenamente possível a aplicação desse dispositivo legal também nos esportes eletrônicos. Veja que aqui o direito de arena e o direito de imagem, eles não se confundem, eles são coisas distintas. O direito de arena, ele tem natureza trabalhista, e o direito de imagem, ele tem uma natureza civil, que é um direito personalíssimo. Então, assim, o direito de arena, né, ele tem uma natureza remuneratória, enquanto o direito de imagem, ele depende da livre negociação entre o time e o clube, né, entre o time e o jogador, aliás. Então, como eu falei, são diferentes. Eu considero que é plenamente possível a aplicação dos dois de forma distintas também no esporte eletrônico, não vejo por que não. Se isso ainda não foi difundido, eu acredito que seja um pouco de questão de maturidade do cenário mesmo, sabe? De acordo com o crescimento, conforme as coisas forem acontecendo, essas necessidades vão surgir. Como, por exemplo, a gente não tem muitos campeonatos que são televisionados diretamente, são poucos, se não me engano, acho que só o Free Fire que ganhou um pouquinho mais de repercussão com os campeonatos televisionados. Então, eu acho que quando começar elas saírem das plataformas de streaming e irem para os canais de televisão também, isso vai ser mais necessário.
Já puxando um link dessa questão de esportes serem televisionados e tudo mais, a minha pergunta é relacionada ao seguinte: ultimamente temos visto que existem diversas competições no modelo presencial, no formato presencial, e que conseguem lotar estádios, lotar arenas, lotar diversos lugares para assistirem as pessoas a praticar os jogos eletrônicos. E a minha pergunta seria relacionada ao seguinte: no futebol e em outros esportes nós temos, aqui no Brasil especialmente, principalmente, o Estatuto do Torcedor, que visa defender os direitos do telespectador que está lá. Aí eu gostaria de saber se as pessoas, os telespectadores desses esportes eletrônicos podem ser equiparados ao torcedor. E também, mesmo caso a senhora ache que seja possível ser equiparado, eu gostaria de saber, em caso de que seja uma competição virtual, não seja presencial, essas pessoas também poderiam ser equiparadas a torcedor ou apenas poderiam ter seus direitos através do Código de Defesa do Consumidor? Vinícius, foram duas perguntas em uma, né? Pelo que eu entendi. A primeira é se é aplicável o Estatuto do Torcedor aos espectadores dos esportes eletrônicos, né? Os espectadores, aqueles presentes. Eu acredito que sim. Principalmente, acredito não, tenho certeza que sim, principalmente no que diz respeito aí à segurança, né, de acesso aos eventos esportivos, no que diz respeito ao acesso especial para torcedores com mobilidade reduzida, que também está lá previsto no estatuto, e sobre divulgação de arrecadação. É muito importante que nós, que somos espectadores, é muito importante que quem vai assistir, mesmo que de casa, tenha ciência de quanto que está sendo arrecadado, quanto que está sendo distribuído para os jogadores, qual que é o valor da premiação, qual que foi a agregação total daquele campeonato, até para a gente entender qual que é o tamanho do cenário que a gente está participando, qual que é o tamanho do cenário que a gente está inserido como torcedor. Agora, veja bem, torcedor é toda pessoa que aprecia, apoia ou associa uma entidade de prática desportiva e acompanha essa prática nessa determinada modalidade. Isso é o que está previsto lá no Estatuto. Mas a gente não pode esquecer, Vinícius, que o torcedor ele é consumidor. E por tal definição, né, de consumidor, por exemplo, uma pessoa que assiste o jogo do seu time no conforto do seu lar, se ele se sentir prejudicado com alguma coisa que aconteceu lá no estádio, mesmo que não envolva diretamente ele, porque ele não está lá, mas ele se sentiu prejudicado pelo que aconteceu, ele tem como pleitear os seus direitos como torcedor. Então, eu acho que na questão do esporte eletrônico, de igual forma, se o consumidor, se o torcedor do lado de cada tela se sentiu lesionado por alguma coisa que aconteceu do outro lado, por exemplo, enquanto está acontecendo um campeonato de esportes, os jogadores que estão assistindo percebem que houve uma fraude no campeonato ou que houve um momento em que o fair play não foi adotado no campeonato, ou seja, acabou a energia para alguns dispositivos de um time e aquela partida não foi interrompida para dar o tempo das pessoas corrigirem a falha, aquele torcedor que viu isso acontecer, se sentiu lesionado e achou que aquilo foi contra, né, aos princípios do esporte, ele pode sim pleitear os seus direitos da mesma forma que o torcedor lá do Estatuto do Torcedor. Bom, minha última pergunta: como advogada atuante no cenário do esportes, você acha provável que em breve os esportes eletrônicos vão fazer parte do rol dos esportes olímpicos, assim como o surf e o skate fizeram recentemente? Generalizar o esporte eletrônico, né, seria leviano da minha parte.
Dizer que o esporte eletrônico vai fazer parte das Olimpíadas de uma forma geral não estaria de acordo com o que a gente tem no cenário hoje. Eu acredito que se de fato ocorrer a inserção dos esportes eletrônicos nas Olimpíadas, ela será feita em apenas algumas modalidades muito específicas. Isso porque os valores essenciais do olimpismo, né, eles são subjetivos e eles se baseiam no espírito olímpico. A gente já conseguiu entender um pouco sobre o posicionamento do COI com relação aos jogos incluídos lá no Olympics Virtual Series, os quais aparentemente demonstraram um pouco de quais modalidades poderiam se tornar olímpicas. Aqui fazendo uma especulação, tá? Então, os jogos que forem considerados violentos em tese, né, estariam sendo contra o olimpismo, por exemplo. Mais uma vez, é uma especulação. Agora, a minha pergunta é, do outro lado, as desenvolvedoras que são donas dos jogos eletrônicos, que já praticam esses jogos como esporte, que já têm os seus campeonatos próprios, que já têm as suas próprias desenvolturas da formação das equipes, será que essas desenvolvedoras elas teriam interesse de integrar o movimento olímpico? Porque isso implicaria para essas empresas uma alteração das suas competições em si. Alteraria, por exemplo, a data dos splits, alteraria aí talvez até uma organização dessa empresa perante os órgãos, né, perante o COI, perante outros órgãos olímpicos. E eu acho, no meu ponto de vista, que as empresas que já consolidaram no cenário do esporte eletrônico talvez não tenham esse interesse. Muito obrigada, Laura. Algum dos meninos tem mais alguma pergunta, alguma dúvida? Que eu acho que a gente deveria ter feito antes de iniciar, que é tão importante quanto as demais, e tem um link direto com a questão das Olimpíadas e esportes eletrônicos. Hoje no Brasil há bastante discussão, tem até uma lei tramitando, em relação à profissionalização dos esportes eletrônicos. Você acredita que caso um dia isso saia do papel e se torne uma lei efetivamente, facilitaria que os esportes eletrônicos façam parte dos Jogos Olímpicos? E a outra questão seria acerca da falta, uma pergunta em relação à sua resposta seria assim, você disse que acha muito difícil que os esportes eletrônicos figurem como um esporte olímpico. Eu queria saber se essa dificuldade passaria pela falta de uma federação internacional, até nacional mesmo, que regule os esportes eletrônicos. Essa dificuldade da inserção passaria por isso ou não tem nada a ver? Tá. Primeiro eu vou fazer uma observação, tá? Eu disse que os esportes eletrônicos provavelmente não entrariam. Eu estou colocando aí os esportes eletrônicos já consolidados. Então, eu estou falando aqui de organizações aí que já estão praticando o esporte eletrônico nas suas modalidades específicas, né? Então, eu acho que aí a questão seria um desinteresse das próprias empresas e não com relação às organizações e à legislação, não, tá? Agora, a outra pergunta com relação à legislação, que é uma grande incógnita, né? A gente sempre acha que vai sair a lei que vai inserir o esporte eletrônico e até agora, a gente não conseguiu chegar aí nesse ápice do esporte eletrônico. Mas eu acho, Vinícius, que isso não muda hoje, né? Não muda absolutamente em nada. A gente aplica, sim, a Lei Pelé, porque muitos estados, inclusive, muitos estados do Brasil já reconheceram isso, por não ser uma competência exclusiva da União, esse reconhecimento. Muitos estados já reconheceram o esporte eletrônico como modalidade esportiva.
Então, em parte, essa questão da legislação, ela é muito mais para a gente ter uma segurança maior, mas não implica no mundo dos fatos, porque no mundo dos fatos nós já estamos aplicando a legislação cabível para defender os direitos aí do atleta de esporte eletrônico. Agora, a outra pergunta, né, com relação a essa regulamentação, ainda que seja internacional ou nacional, mais uma vez a gente esbarra aí na questão da quantidade de modalidades de esporte eletrônico que nós temos. Eu não consigo, e aí me desculpa se tiverem outras pessoas que pensam diferente, mas no meu ponto de vista, eu não consigo colocar hoje todas as modalidades de esporte eletrônico que nós temos dentro de um barco só. No qual sentido? Eu não consigo ver uma legislação que hoje seja apta para todos de uma vez só. Teríamos que fazer, por exemplo, legislações específicas para os jogos de FPS e para outros de MOBA, para outros que são... Entende o quão complexo isso ficaria? Então, fazer uma legislação genérica e manter a legislação que nós temos hoje, talvez seja melhor manter a que nós temos hoje, porque ela já consolidou muita coisa que é importante para os atletas. Criar uma lei nova talvez crie abismos de diferenciações que o mercado e o cenário não estariam preparados. Veja, eu não sou contra a criação de legislação específica. Eu só estou dizendo que é uma dificuldade que o legislador tem e eu entendo essa dificuldade dessa forma. E, por fim, uma nova pergunta que surgiu aqui, para não tomar muito tempo de todos, acerca de um tema que a gente pouco comentou aqui, eu acho bem viável que você explique para o pessoal que esteja assistindo. Nas modalidades, nas outras modalidades de esporte, nós temos a modalidade, por exemplo, no futebol, feminina, masculina, e também no vôlei temos a masculina, a feminina e as Paralimpíadas, que são para as pessoas com deficiência. Nos esportes não ocorrem isso, geralmente. Eu gostaria que você explicasse um pouco mais sobre isso. Tem alguma modalidade, algum jogo em específico que proíba isso? Tem algo que proíba isso? Se realmente todos juntos, sem nenhuma distinção e só. Eu gosto muito de repetir a frase, Vinícius, que os esportes eletrônicos eles são para todos sem distinção. Salvo o melhor juízo, é o único esporte em que todos, e aí eu digo todos, fazendo uma inclusão social gigantesca, podem jogar de igual para igual, né? Então, se hoje nós temos aí times separados de mulheres e times separados de pessoas com dificuldade, com mobilidade reduzida, né? A gente tem isso não por causa dos esportes eletrônicos ou por causa de uma regra interna, mas a gente tem isso por causa das próprias pessoas que jogam, né? A gente sabe que existe ainda uma questão a ser trabalhada a respeito do preconceito, a respeito dessas questões que envolvem a sociedade como um todo. A mulher, quando ela vai jogar num time misto, acontece alguns problemas, a gente sabe que tem uma dificuldade muito grande de inserir mulheres dentro de times majoritariamente masculinos. Então, eu acredito que essa inclusão, né, a formação de times e equipes mistas, embora já tenha, inclusive eu assessoro uma equipe de jogadores mistos, isso ainda vai passar por um aprimoramento social, né? A questão é muito mais social do que do próprio esporte. Bom, Ana, a gente se encaminha aqui para o encerramento do programa, encerrando o debate justo quando ele ficou melhor ainda, mas é isso. Eu queria agradecer pela disponibilidade de ter vindo falar com a gente aqui hoje, de colocar um pouquinho do seu conhecimento para a gente. Muito, muito obrigada mesmo. Eu agradeço no nome de todo mundo do Lei em Campus e do Lei em Campo. Eu agradeço também a presença dos meus colegas, do Luiz Pedro e do Vinícius.
Muito obrigada pela presença de vocês aqui também, pela condução do programa, pelas perguntas feitas. Espero que vocês voltem mais vezes para compor aqui o Lei em Campus. Obrigadão. Obrigado aí pelo convite. Espero voltar mais vezes também, principalmente para falar sobre esse tema que gosto muito e é bem novo aí no mercado dos advogamers, como diz a doutora Luana. Imensamente agradecido também pela participação nesse evento no dia de hoje. Assim como o Vinícius também é um tema que me agrada muito e que eu espero fazer várias pesquisas e concluir meus projetos aí em torno disso também. Bom, eu vou terminar agradecendo pela participação, agradecendo pelo convite. É sempre um prazer falar sobre esporte eletrônico. Como eu falei lá no início, eu sou uma apaixonada pelo trabalho que eu faço hoje. Realmente eu redescobri a advocacia depois que eu encontrei essa área de atuação. E para terminar mesmo, eu vou usar a frase que eu uso sempre para terminar todas as reuniões que eu faço, todas as entrevistas, que é não é apenas um joguinho. Bom, com isso, ficamos por aqui, mais um Lei em Campus. Obrigada, tchau, tchau.